Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos aqui, Pastor Gedeon Júnior. E agora começamos um dos livros mais lindos da Bíblia Sagrada. Ele é chamado de a perfeita pérola do amor. Sim, estamos falando de Ruth. Ruth nada mais é do que um dos mais belos romances da Bíblia. Uma daquelas histórias que nem Hollywood conseguiria produzir, de tão linda, tão maravilhosa, tão cheia de idas e vindas, tão cheias de momentos de altivez e momentos de terrível dor. Sim, é uma das joias mais ricas e encantadoras de toda a literatura mundial. Grandes autores colocam o enredo, a história de amor, o romance que ali há, a crônica tão bem escrita, colocam lá o livro de Ruth lado a lado de grandes obras como Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Então, não é qualquer livro, né? Não é qualquer livro. É um livro maravilhoso, inspirador, inteligente, muito bem escrito e fantástica a história que aqui está. Leon Morris, ele chama esse livro de A História Perfeita. Warren Wiersbe, aquele do comentário que eu já disse, compre o comentário do professor Wiersbe, né? Ele chama Ruth de A História do Amor. E é interessante que é verdade, sim. Aqui nós temos uma das mais belas narrativas de amor, de graça, de felicidade, com reviravoltas, assim, existenciais fantásticas. O que coloca o livro de Ruth, com certeza, como uma das mais belas e completas obras em escala produzida. É um tratado idílico, romântico, ético, maravilhoso. É fantástico. Schrader, né? Alexander Schrader, diz que nenhum poeta do mundo escreveu um conto mais belo. E aí eu também concordo. Mesmo não tendo todos os poetas lido, mas se alguém da altura de Alexander Schrader, né, diz exatamente que nenhum poeta do mundo escreveu um conto tão mais lindo que esse. Então Ruth está numa escala extraordinária. Amados, quando me refiro a Ruth, essa questão literária, essa questão bela, essa escrita bonita, esse conto fantástico, é porque o estilo literário é de conto, não é poesia, é conto. É uma crônica, é um enredo que tem começo, meio e fim. Mas isso não significa que sejam contos de amor criados para ilustrar circunstâncias da vida, não. Ruth foi um personagem real. Sua sogra, Noemi, foi real. Os dramas que ali existem são absolutamente reais. É uma família que estava passando necessidade ali em Judá e que desce de Belém, a casa do pão, estranho isso, né? Como a casa do pão, falta pão. Na casa do pão não tinha pão, e aí eles vão procurar pão num local muito perigoso, um local que não era muito bem quisto, né? Na época que eram entre os moabitas. E ela que sai até razoavelmente de vida, ela volta, Noemi, com a vida arrebentada. E são personagens reais, é uma história real, o enredo é absolutamente real e o momento histórico também é real. Veja como o livro de Ruth começa no capítulo 1, versículo 1.
Na época dos juízes houve fome na terra. Então veja, a Ruth é como se fosse uma das histórias que ocorrera na época dos juízes. Tal como nós tivemos o caso de Mica, nós tivemos as questões relacionadas à tribo de Dan, não é? Tal como você teve a realidade histórica de cada um dos juízes. Tudo bem que quando o povo que não lê a Bíblia pensa em juízo, só pensa em Sansão. Mas Sansão foi tão real quanto a Otiniel, né? Sansão foi tão real quanto Gideão. E Ruth, Noemi, todos os personagens desse livro são tão reais quanto todos aqueles que estiveram exatamente ali no início da nossa querida estrada, né? Querida estrada do livro de Juízes. Então, o livro de Ruth, apesar de ser um dos escritos mais belos, mais fantásticos, mais cativantes, é aquele livro que você começa a ler. E eu ontem à tarde, domingo à tarde, estava lendo e pensando, você não consegue parar. Simplesmente você começa a ler e não consegue parar. É um trama muito bem elaborado e muito bem feito que você não tem como parar. Mas envolveu pessoas reais, verdadeiras. E envolvendo pessoas reais e verdadeiras, dramas verdadeiros. E daí, um dos livros mais preciosos da Palavra de Deus. Assim, tal como aprendemos muito com Juízes, com Ruth não será diferente, né? O livro de Ruth é um livro que exalta o amor, a virtude de uma mulher. O livro traz as questões e oportunidades fantásticas da vida, como reconciliação, bênção para todas as nações. Nesse livro, israelitas e gentios são personificados em Boaz e Ruth, e o amor que é possível e que trará a unidade entre esses povos, já refletindo sobre Cristo no futuro, e as questões da fé são vistos exatamente aqui. Mas também Ruth é a história real de uma família que vive todos os dramas de uma família. Eu estou aqui com o livro do querido pastor Antônio Neves de Mesquita. É um livro, ele não é muito conhecido hoje porque é um escritor da época do meu pai e na época do meu avô, Orlando. Então, quando meu avô faleceu, minha avó me chamou e disse, escolhe livros aqui da biblioteca do teu avô e leve, fica para você, né? E obviamente que eu não perdi a chance de ter comigo uns livros, comentários bíblicos do professor Antônio Neves de Mesquita, que hoje não se encontra nem mais para vender, né? São preciosidades. E olhando aqui o livro e o comentário do pastor Antônio Neves de Mesquita, ele diz que o livro de Ruth é um livro de história de dramas profundos familiares. Sério, pastor? Sério? Você tem aqui dramas e problemas que todas as famílias vivem, né? Se não todos, muitos deles. Então, problema de crise financeira, que fez com que o marido de Noemi saísse da terra do pão para buscar pão. Tu acredita nisso? Saiu de Belém, né? E saindo ali de Belém, ele desce exatamente para Moabe. Você tem aqui o problema que muitas famílias vivem hoje por causa do desespero de ter que sobreviver, ou seja, o problema da imigração. Eles saem do seu país e vão para um país completamente diferente. Lá você tem um terceiro problema, né? O problema da doença, porque saíram para achar pão e encontraram doença. E aí vem um quarto problema, o problema da morte.
Meu Deus, pastor, não fala isso não, só está piorando. Sim, mas é o drama descrito. Porque aí morre imediatamente o marido, depois morre o marido de Noemi, depois morre o filho mais velho dela e depois o filho mais novo. E aí nessa história que entra uma menina chamada Ruth, porque estava casada com um dos filhos de Noemi, né? E essa menina olha para sua sogra, uma senhora idosa, uma senhora que agora não tinha filhos, uma senhora que simplesmente resolve agora voltar para a sua terra e volta em vergonha, volta em viuvez, volta em pobreza, volta arrebentada. E o pior, amargurada com Deus. Noemi tinha sérios problemas de amargura com Deus, é sério. Você vai ver conosco tudo isso. Questionamentos incríveis e enormes sobre Deus, sua bondade, o que ela fez de errado para receber tantos males. E Noemi olha para ela e, mesmo sabendo com a morte do marido, a chance que tinha de voltar para casa dela, para casa dos pais dela, moabitas, e ter uma vida boa, não, ela faz a mais linda declaração de amor que se tem na Bíblia. Você já pensou nisso, que a mais linda declaração de amor que se tem na Bíblia é de uma nora para uma sogra? E amor verdadeiro, porque aí não tem interesse. Porque é uma mulher falando para outra: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde você foi, eu fui. Onde você foi enterrado, eu vou ser enterrada junto. Ou seja, eu não vou te deixar, não. Não pense que você vai morrer sozinha, não. Eu morro com você. É amor. É amor sincero, porque só se ama quem nada tem para te dar e que, ao contrário, só vai te causar problemas, dificuldades, angústias. Só se ama esse tipo de pessoa quando, literalmente, o amor é verdadeiro. Porque não havia, nós vamos ver isso, razão nenhuma para Ruth se apegar mais a Noemi. Não havia razão nenhuma. E era uma viúva mais nova cuidando da viúva mais velha. Era alguém que não tinha nada e estava cuidando de outra que tinha o dobro. Uai, pastor, mas o dobro de nada é nada. Sim, exatamente isso. E que vai para uma terra que é desconhecida, que é distante, que não sabe o que vai acontecer. Mas não larga a sogra, porque a amava. E volta para a terra profundamente amargurada. Assim, quando as coisas dão errado, irmãos, quando as coisas dão errado, vamos ser francos, né? É muito fácil se amargurar contra Deus. Mas é um livro tão cheio de reviravoltas, tão fantástico, que no meio de tudo isso, a mão de Deus aparece, a mão da providência, da misericórdia, da graça. E aí você vê fluindo e surgindo temas como a força de uma grande amizade, a beleza da providência de Deus e a recompensa de Deus a uma menina que tinha virtudes. Sejamos francos, o livro de Ruth é uma história cheia de emoções profundas, em que, se você parar e pensar, o poder de Deus, o amor de Deus, a providência de Deus se destacam de forma linda e maravilhosa. E aí, para e pensa comigo, aí é óbvio que Juízes e Números, Ruth e Juízes são um contraste muito grande. Porque em Juízes você tem guerra, contendas. Ruth, você tem amizade e amor. Em Juízes você tem o julgamento de Deus a uma nação que vivia na loucura do pecado. No livro de Ruth,
E Ruth, uma mulher que viveu no mesmo tempo da época do juízo. Você tem o amor e a virtude sendo recompensados pelo próprio Deus. É como se no livro de Ruth Deus estivesse dizendo, aprendam com uma moabita o que é viver para mim. Incrível isso, né? Aprendam com uma moabita o que é me temer. Sabe por quê? Porque Ruth, ela foi chamada de a mulher sábia. Nós veremos isso. Ruth foi chamada de a mulher lá de Provérbios, a mulher virtuosa, e ela era louvada diante de todos. É fantástica, é fantástica. Então, se você parar e pensar num momento histórico tão terrível, numa sociedade dominada pelos homens, em que a maldade prevalecia, em que a falta de respeito aos mais velhos prevalecia, em que o descaso prevalecia, em que cada um vivia para fazer seus interesses, suas vontades, seus desejos, surge Ruth, e surge o livro de Ruth, e que tem como personagens centrais duas mulheres que desafiaram a crise, agiram com fé, aguardaram em Deus e receberam de Deus a providência divina do milagre. Uma judia idosa, pobre, viúva, sem filhos, e que ia voltar para uma terra e nem sabia se ia conseguir mendigar o pão. E a outra, uma moabita, portanto gentia, viúva, que se apega à sua sogra, que se converte ao Deus de Israel e que vive como poucas judias viviam, porque ela é louvada de forma fantástica. Ruth era um lírio no meio de tanta podridão, no meio de tanta podridão. Eu acho lindo um livro como esse, porque além do romance, né, já a gente vai ver literalmente que entra no meio do caminho delas um homem lindo, maravilhoso, forte, rico, e que se apaixona pela menina pobre. Gente, nem Shakespeare conseguiria produzir algo tão lindo como esse, que vê a menina colhendo espigas de milho na sua terra, o que era permitido literalmente a quem era pobre, né? E aí se apaixona pela menina, e aí, mas com certeza, as jovens que estão me ouvindo agora, o coração chega a fazer assim, né? Puxa vida, que história de amor, né? O bonitão, no seu cavalo forte, cheio da grana, rico, lindo, poderoso, passa a ver a menina ali, né? Tadinha, colhendo espigas, trabalhando, e já pergunta, já se apaixona. Aí a sogra sabe disso, diz como ela vai fazer para conquistar o coração do bonitão, que já estava conquistado, e uma linda história de amor surge, que vai resultar com quem? Com Davi. Sim, de Ruth e Boaz vem Davi, e de Davi vem Cristo, o nosso grande libertador e o nosso grande salvador. Merece destaque também que Ruth é um dos 2 livros únicos da Bíblia com nome feminino. Você tem na Bíblia Ruth, você tem na Bíblia o livro de Esther. E que lindo esse livro. Quanto à autoria, bem, irmãos, quanto à autoria e à data do livro, a maioria dos intelectuais dizem que esse livro foi escrito por Samuel também, né? Samuel, porque ele faz referência já a Davi, né?
e nos traz detalhes até genealógicos de Davi. E que a escrita, por ser tão semelhante com a escrita de Samuel, né, então seria Samuel. E, bem, mas, de regra, aqueles que não acreditam que realmente foi Samuel, então aí o autor é desconhecido, né? Mas se nós pararmos e pensarmos, a tradição judaica todinha aponta para Samuel, né? E vamos ser francos, eu prefiro seguir literalmente aqueles que nos podem apontar alguma coisa, né, e que viveram na época, e que entenderam, e do que talvez moderninhos que não saibam muito sobre tradição, e aí querem questionar tudo. Mas bem, vamos lá, né? É muito interessante porque, se você parar e pensar, tal como o livro de 1º e 2º Samuel, o livro de Ruth, ele oferece uma série de vislumbres da vida de membros de de uma família israelita da época exatamente aí dos juízes. E Samuel era o grande escritor dessa época. Então, mesmo que você creia que então o autor é desconhecido, é um livro desta época. E aí é óbvio, né, que num livro como esse abunda uma teologia linda, maravilhosa, fantástica, referente literalmente ao fato de que Deus é conosco em todos os momentos. Você vê a mão de Deus cuidando de uma família que sai de onde não deveria sair, que busca pão onde não deveria buscar, e que, mesmo acometida de um problema após o outro, pelo menos tentam depois, com muita calma, se levantar. E aí, no devido momento, a providência de Deus toma conta de todos esses que ali estão e os abençoa, né? E os abençoa. Então, quando a gente olha para a história de Ruth e Noemi, a gente literalmente crê no amanhã, irmãos, porque você tem um Deus que pode todas as coisas, você tem um Deus que pode mudar todos os fatos, você tem um Deus que literalmente ele é bom e eterna a sua misericórdia. Eterna a sua misericórdia. Então, eu te convido durante muitos dias, apesar de termos 4 capítulos, nós, irmãos, aqui da amada sede, junto com os irmãos do querido Jardim Gá, igreja maravilhosamente conduzida pelo nosso amado pastor Ademário, a juntos olharmos para o texto, entendermos o texto, nos aprofundarmos e entendermos o quanto Deus é maravilhoso. Então veja que, de alguma forma, um livro de Juízes continua no livro de Ruth. Tem alguns autores que inclusive dizem que Ruth sempre esteve junto de Juízes como um apêndice, como uma história extra, né? Como uma história fundamental para se compreender muita coisa. E eu garanto aos irmãos que nós vamos sim compreender absolutamente muito, e muito desse livro. E eu te convido a partir de amanhã, juntos já começarmos a ler o 1º capítulo. Amanhã, pastor Ademário vai estar com a gente, vai ser uma delícia. E depois nós retornamos e continuamos e trabalhamos e vamos trabalhando juntos, nós da sede com os irmãos do Jardim Gá, e todos os capítulos serão vistos e será uma bênção, Amém? Então, um grande beijo. Aqui, pastor Gedeon Júnior, e eu agradeço a minha pastora presidente, que está passando bem, viu? Ela está muito bem.
O susto passou e o Senhor tem abençoado nossa pastora presidente pela oportunidade, ao ministério, pela confiança, e agradeço ao carinho e ao amor do pastor Ademar e à igreja ali, que tão preciosamente comentou o livro de Ruth. E nós da sede juntos iremos fazer desse livro, junto com os irmãos do Jardim Gá, um momento delicioso e fantástico. Convide sua família, convide irmãos, convide pai, convide mães, distribua esses áudios para todo mundo. É lindo, lindo tudo que Deus tem aqui para nós, e um grande beijo e a paz do Senhor.